Ok, agora eles deram um ok para a saída dos astronautas. Parece que agora eles estão prontos para implementar o chamado ARV, que é um tipo de colete que cada membro da tripulação terá de vestir para ser içado para os helicópteros. Esses helicópteros estão aqui voando acima do resgate dos astronautas para levar cada um dos membros da tripulação. A expectativa, então, é enorme agora. E a imagem é muito clara neste momento, mostrando claramente o bote e todo o colar que dá estabilidade à espaçonave. E a informação, então, que nós tínhamos lá no começo, confirmada, então. Esses astronautas vão ser retirados da espaçonave, colocados no bote, e do bote vão ser içados até um helicóptero. Não basta ter voado 10 dias no espaço, ainda vão voar mais uma vez até um helicóptero, içados, e de lá até o navio, onde é quase terra firme, né? Essas pessoas estão querendo terra firme, e o navio vai ser quase terra firme para eles nesse momento. A gente já vê alguns tripulantes, até do helicóptero já embaixo, a gente percebe pelo capacete até. Há mergulhadores também que fizeram todo aquele colar de estabilidade ao redor da espaçonave. E aqui ficamos nessa expectativa. Eu falava, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, já se posicionou, já enviou uma mensagem numa rede social, dando os parabéns à excelente e muito talentosa equipe da Artemis II. Toda a viagem foi espetacular. O pouso foi perfeito e, como presidente dos Estados Unidos, escreveu Trump, não poderia estar mais orgulhoso. Espero vê-los em breve na Casa Branca. Faremos isso de novo e depois o próximo passo, Marte. Presidente Donald J. Trump. A expectativa de Trump, e é claro, como político, ele sempre vai jogar para frente, aumentando um pouco sem um tanto a visão de ciência que nós estamos tendo aqui, vendo todas as dificuldades e desafios para uma missão até Marte, que é um desafio enorme, mesmo em 2026. A gente sabe que em 2028 a previsão é de novo o homem pousar na Lua e, a partir daí, iniciar a construção de uma base, iniciar a construção de uma estrutura que permita a vida e a estabilidade de homens e mulheres na Lua. E, a partir daí, voltar a pensar em novos voos, em voos mais distantes. Lembrando que eles ficaram durante 4 dias, se eu não me engano, que foi a distância do planeta Terra até a Lua. Do planeta Terra até Marte seriam 6, não 6 dias, 6 meses de viagem, o que torna um desafio ainda maior, pelo menos no quesito alimentação. Então, é claro que a gente entende a expectativa do Donald Trump, mas calma que a ciência tem que ser feita um passo de cada vez. Ultrapassar etapas ou dar um passo maior do que a perna é bastante perigoso, né, capitão? Sem dúvida, isso pode colocar em risco a segurança das missões futuras. Então, é muito cautela. A Artemis, então, segue passo a passo rumo à primeira Lua. Vamos estabelecer, então, o objetivo é estabelecer a base lunar, provar que a gente consegue manter vivo astronautas em condições bastante hostis, na Lua primeiro, um astro muito mais próximo da Terra, para depois sim avançar talvez para outros planetas. Se a gente está na expectativa aqui no estúdio, junto também com o professor Tiago Gonçalves, astrônomo do UFRJ, quem nos acompanha do outro lado da tela, também temos a imagem à esquerda do Centro de Controle da Missão em Houston, no Texas. Essas pessoas estavam durante 10 dias sentadas com os olhos grudados nas telas dos seus computadores. Agora todos estão de pé, visivelmente mais tranquilos, mas de olho em outra tela. O telão que tem essa imagem ao vivo, à direita do seu vídeo, que vem do Oceano Pacífico. Aí está a imagem. Todos querendo, assim como nós, ver o primeiro astronauta que vai sair dessa espaçonave. A informação que nós temos é que será a astronauta Christina Koch.
Daí a nossa expectativa de ver aqui. Mas eu queria aproveitar que ainda temos o professor Tiago Gonçalves, astrônomo do UFRJ, porque tem uma boa notícia aqui nessa mensagem de Donald Trump, quando ele fala: vamos fazer daqui a pouco de novo uma próxima etapa. Quer dizer, aqui ele dá a entender, professor Tiago, de que o investimento no programa espacial, na Agência Espacial Americana, em todo o programa ou nos programas espaciais, isso vai ser mantido. Isso é uma excelente notícia, conhecendo Donald Trump e sabendo o quão errático ele pode ser, especialmente em relação à ciência. Não, justamente, eu acho que isso é importante a gente frisar, mas ao mesmo tempo acho que é importante lembrar, eu acho que o Lorival Santana fez uma parte aqui bastante interessante de como tem muitos interesses aí por trás, e a exploração espacial não é diferente nesse sentido, lembrando que muita dessa tecnologia que está sendo desenvolvida aqui para esse lançamento também tem uma relação forte com o Departamento de Defesa, com o complexo industrial militar e, inclusive, com interesses de empresas privadas como a SpaceX, etc. Então, eu acho que tem uma confluência de interesses aí que permite justamente essa exploração espacial. E o interessante é que os cientistas tentem aproveitar esse investimento da melhor maneira possível para conseguir também avançar a ciência, porque, como você falou, é sempre um desafio. Os cientistas estão sempre brigando pelo dinheiro, há sempre outros interesses no outro lado. Então, pelo menos quando você tem um investimento grande, quando a ciência consegue aproveitar isso de alguma maneira para a descoberta, para o avanço, para a exploração, eu acho que isso é sempre um lado positivo. E os cientistas norte-americanos certamente estão brigando nessa direção. A gente está vendo uma pessoa ali de roupa laranja sendo... a gente não consegue saber porque o corte da imagem só foi feito agora e muito distante. Ver se a NASA confirma se essa já é a primeira pessoa. Eu digo pessoa porque eu não sei se é um astronauta ou a astronauta mulher. A informação que nós temos é que os astronautas já saíram. Eles já estão saindo. A gente não tem ainda a informação de qual foi o primeiro astronauta a sair, mas aí está. Já estamos vendo astronautas no bote de resgate. 2 já saíram. Certamente um deles é aquele que está sentado no bote, ainda de roupa laranja. Pode ser uma roupa de serviço deles ali. Talvez o capitão possa me ajudar a perceber qual deles aí. Há cerca de um pouco mais de 10 homens, 10 militares neste momento. A gente não sabe até agora quais são os astronautas aí, capitão. Tá difícil para identificar, né? Agora a cápsula está na frente. Isso. O traje espacial deles é laranja. Eu não sei se eles já removeram o traje. Vamos aguardar se a gente consegue ter um close aí dessa imagem. A informação que nós temos é que os astronautas já saíram. 2 estão ali. A gente pode ver 2 deles ali. Realmente não consigo dizer. Professor Tiago, se o senhor conseguir reconhecer na imagem tremida e distante quem são aqueles 2 ali, já está saindo o terceiro astronauta agora. É difícil ver aqui pela tela do computador, realmente eu tenho dificuldade de ver também. Mas o importante é que está todo mundo saindo saudável, seguro, parece que realmente a missão foi um sucesso, né? E é isso que importa, eles chegando saudáveis. Claro que vai ser importante saber quem foi o primeiro a sair da espaçonave, mas eles estão saudáveis, estão prontos para próximas missões, estão prontos para compartilhar as informações que obtiveram. Nós podemos ver os 3 sentados ali no barco de resgate e ainda a movimentação na porta da espaçonave, na escotilha, e a gente consegue ver o 4º astronauta saindo agora. É nítido isso na imagem, mas infelizmente não podemos definir aqui nesta imagem. Capitão, não sei se o senhor consegue, conhecendo um pouco ali, dizer quem é quem nessa imagem. Eu arriscaria dizer que o último a sair é o comandante da cápsula. O Reed Wiseman. Vamos aguardar a confirmação. E eles sentam ali, capitão, porque, claro, estão cansados, mas, enfim, por que iam ficar em pé mais tempo, né? Depois de tanto sacrifício? Até pela segurança também, né, Márcio? A gente não quer que eles caiam no mar também, né? Ótima colocação. A gente percebeu, a Denise Bobadilla traduziu isso, eles iam colocar. E aí os aplausos. O Centro de Controle da Missão em Houston comemora a saída dos 4 astronautas da Orion. Aplausos são ouvidos aqui e certamente
me permito dizer, sentidos ali também no Oceano Pacífico, num planeta assistindo neste momento a mesma imagem. Os 4 astronautas saudáveis, em excelente forma, como foi dito pela nave, já no bote de resgate, só aguardando a chegada do helicóptero, a aproximação do helicóptero, que vai içá-los até a bordo do helicóptero. Esse helicóptero vai levá-los até o John Murtagh, o navio de transporte de tropas da Marinha Americana, e ali certamente começa um check-up bastante completo, bastante atento, e nesse retorno já, neste início de retorno à terra firme, e aí sim a transmissão das informações, a tudo que vai ser aprendido dessa missão Artemis II. Aqui a gente percebe que a imagem não é do centro de controle, mas quem sabe aí sejam parentes, familiares, fãs acompanhando esse retorno. E aí o centro de controle da missão, que acompanhou como todos nós, com imagens ao vivo, a chegada, o retorno da nave Orion do espaço, a missão Artemis, Artemis II, que durante 10 dias deixou a Terra, percorreu mais de 400 mil quilômetros, deu a volta pelo lado escuro da Lua e retornou em segurança 4 astronautas. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen. Esses 4 que aparecem agora na imagem sentados em segurança, prontos para compartilhar o que viram, o que sentiram nesse retorno do homem à Lua. Em mais esse passo, e eu acho que a gente pode repetir a frase de Neil Armstrong, que parece pequeno, já que não houve pouso no nosso satélite, mas fundamental, gigante para a humanidade que pensa em novos voos, novas aventuras espaciais. A Lua vai ser apenas uma primeira etapa, um primeiro capítulo. We should be expecting NASA's Associate Administrator, Amit Kshatriya, to be joining us shortly for a short interview while the Amit Kshatriya, o administrador, vice-administrador da NASA, deve dar uma entrevista daqui a pouco. A gente está vendo aí agora, definitivamente, já a tentativa, talvez, de aproximação dos helicópteros que vão levá-los até... Capitão, me parece muito cruel. Você içar 4 astronautas que passaram 10 dias no espaço, viajando de cabeça para baixo, enjoados que devem estar, içar... É claro que eu estou brincando aqui, mas não era mais fácil de bote até lá? Pois é. A gente entende, talvez, porque tanta pressa e tanta emoção agora depois desse voo de 10 dias para a Lua, por que agora vão ter que içar eles até o navio? Certamente eles querem chegar em terra firme o quanto antes e abraçar seus familiares. Mas o senhor destacou muito bem como toda a operação é extremamente segura. A gente via a espaçonave desde as 9 horas e 7 minutos boiando no Oceano Pacífico, os barcos de resgate ao redor à distância, sem se aproximar. Eram medições de gases, verificação de possibilidade de sair alguma coisa mais tóxica da espaçonave, com tudo que a espaçonave transporta de elemento que pode ser perigoso para o ser humano do lado de fora da espaçonave. Os astronautas estavam seguros, sabíamos já dessa informação, mas foram mais de 40 minutos até essa aproximação dos barcos de resgate para fazer a abertura da escotilha, um primeiro médico entrar na espaçonave, eles tirando as roupas pressurizadas, até termos essa imagem do lado esquerdo do vídeo, os 4 astronautas sentados, descansando num dos barcos de resgate. Na verdade, não é nem um barco de resgate, ali faz parte daquele colar de sustentabilidade, de estabilidade da espaçonave. Mas quanto tempo levou isso? Tudo isso em nome da segurança. Sem dúvida. E isso é isso que se leva em cada etapa, e a gente percebeu isso em cada etapa desse voo, fruto de um histórico de experiência da NASA e de outros programas espaciais, de sucessos e insucessos. Mas chegamos até isso aqui exatamente por causa dessa história. É isso mesmo, assim, mostra a complexidade e a quantidade de pessoas envolvidas para uma operação dessa acontecer.
desde o centro de controle em Houston, todos os engenheiros e técnicos responsáveis pelo desenvolvimento do SLS, da cápsula Orion, e agora a equipe da Marinha Americana fazendo esse resgate com segurança. Eu acho que nós temos ainda o professor Tiago Gonçalves, astrônomo do FRJ, do Observatório do Valongo. Isso é importante, né, professor? Como todos são importantes, é um trabalho de equipe, parece batido falar disso. Em televisão é assim, a pessoa não faz nada sozinho, mas numa viagem à Lua, isso é muito mais destacado, é muito mais relevante a participação de todos numa missão como essa. Não, justamente, eu acho que uma missão dessa complexidade são vários componentes, são engenheiros, não só os astronautas que estão lá, que estão fazendo grande parte do trabalho, claro, eles estão muito mais expostos, mas tem todos os engenheiros, toda a equipe da NASA que está trabalhando duro para garantir que tudo aconteça com segurança, e eu acho que esse cuidado para retirar os astronautas da cápsula é o mesmo cuidado que eles estão tendo de dividir as missões em várias etapas, testar muito bem os sistemas em cada uma dessas missões isoladamente, justamente para garantir que quando você precisar dar um passo mais crucial, o pouso, ou eventualmente até mais para frente, todos esses sistemas estejam se falando muito bem, tudo esteja funcionando dentro dos conformes, como seria de se esperar. E a retirada dos astronautas da cápsula, acho que é só um reflexo desse cuidado e da experiência que a gente está discutindo aqui da NASA e das agências espaciais como um todo. E aí, professor, a gente pode imaginar que na Artemis 2 tivemos esse cuidado, a gente está vendo o tempo que leva. É errado eu imaginar que na Artemis 3, por causa da maior complexidade, na Artemis 4, ainda maior complexidade, cada uma dessas etapas, ou teremos novas etapas e cada uma mais, eu ia falar perigosa, mas sem querer agorar, mas mais perigosa que a outra? Eu não diria que é perigosa justamente porque os sistemas estão sendo muito bem testados. Então, quando você coloca, por exemplo, uma missão tripulada na Artemis 2, isso é um reflexo de uma Artemis 1 que já foi muito bem estudada para garantir que todos os sistemas estivessem funcionando antes de colocar tripulantes lá dentro. Eu acho que, então, isso garante a segurança dos astronautas e garante o sucesso das etapas subsequentes. Tenho certeza de que isso vai acontecer daqui para frente também. Por isso, inclusive, que eu acredito que missões como a missão de Marte elas não são impossíveis, mas elas não são imediatas porque a gente tem que ter certeza de que está tudo funcionando muito bem. E não vai acontecer de uma hora para outra, realmente isso vai exigir muito trabalho, muita pesquisa para ter certeza de que se a gente quiser realmente chegar nesse ponto, a gente já testou todos os sistemas, já garantiu que está tudo muito bem, está funcionando muito bem até lá. Nós temos o administrador da NASA falando agora, é essa a informação que nós temos? Será que a Denise Bobadilha está fazendo essa tradução para a gente? Da cápsula. E eu estava com a cabeça o tempo todo pensando nas equipes, a equipe em Houston, a equipe em San Diego. Eles parecem muito bem e acho que... E agora, em nome, como administrador, eu gostaria inclusive de agradecer a equipe no Murta, no navio, na embarcação. E as pessoas trabalharam muito nas últimas 2 semanas, mais do que nunca. E nós tivemos o lançamento na Flórida, a integração do veículo foi feita em Denver. Nós também tivemos equipes aqui em Houston, é claro, e todos trabalharam muito bem. Você disse em algumas entrevistas, em alguns espaços, que esse é apenas o primeiro passo. E agora, seria o primeiro passo, como o próprio administrador da NASA indicou. É um pouco cedo para a gente ter um relatório de como a Integrity foi, mas acho que a missão ela trouxe mais expectativas para o futuro, não? Totalmente. A gente estava aguardando para falar sobre assim que eles chegassem à Terra e pousassem, mas acho que o que aprendemos durante a missão e dado o desempenho na reentrada na Terra, eu acho que isso nos deixa mais confiantes que nós demos um grande passo nessa noite e isso nos leva para passos futuros também. E nós aprendemos algumas coisas durante a missão
foi um teste fantástico de uma máquina fabulosa, na verdade. Do ponto de vista americano, o Empire State Building ele foi iluminado hoje com as cores dos Estados Unidos. Nossa cobertura aqui da NASA foi transmitida em estádios esportivos hoje. Como você vê essa empolgação toda? Olha, eu não pude acompanhar muito da cobertura porque nós estávamos o tempo todo na missão. Eu estava na Flórida desde antes do lançamento, mas eu vi na reação naquele momento que acho que foi um presente ao mundo dado pela NASA. E isso é especial, especialmente para os mais jovens, porque eles podem ver o que podemos fazer juntos quando trabalhamos juntos. Não importa o tamanho dos problemas que tenhamos, nós podemos resolvê-los. E eu estou bem esperançoso que a Artemis 2 mostre, né, com essa tripulação fantástica, com os engenheiros, com todos, como ela pode ser inspiradora para outras pessoas também. Eu acho que nós poderemos reconhecer também que esse trabalho em equipe ele pode contribuir para a sociedade, para trazer melhores cidadãos para o mundo. E uma última pergunta. Voar para a Lua. Nós conseguimos, fizemos de novo, e agora sabemos, enfim, como isso foi feito. Mas a engenharia, o projeto dessa missão, a precisão de que tudo aconteceu é algo fenomenal, não? Sim, é incrível quando você pensa em todas as energias envolvidas, nas incertezas envolvidas também, de colocar um veículo em órbita, e que era 99,2% ali aquela segurança em algum momento. Nós já fizemos isso antes, 53 anos atrás, e eu acho que é algo interessante para a gente contemplar. Quando tivemos as missões Apollo, nós aprendemos mais como fazer isso e foi mais mágico, então, né, com aquela conquista dada a tecnologia da época. Mas os arquitetos da Apollo, o Gilbert, o Schumann, Von Braun, Miller, eles queriam contemplar que nós podemos expandir o nosso limite de ação na superfície lunar, e eles queriam mostrar que isso é possível. E eles tinham confiança que eles poderiam expandir esse raio de ação na Lua. E a política da época, da missão, na época era diferente, não? Mas a NASA continuou evoluindo e nós reconhecemos durante a Apollo que a reutilização seria importante. Então, nós gastamos muito dinheiro nessas máquinas e reutilizar algumas coisas foi importante, porque o que nós aprendemos nos últimos 25 anos e nas tecnologias que desenvolvemos pode permitir uma exploração a partir do que já tínhamos também. Eu acho que voltar à Lua e e fazer o que fizemos é uma oportunidade de aprendizagem também. Muito obrigada, Amit Kshatriya, administrador associado da NASA. E agora acompanhamos, então, o içamento dos tripulantes pelos helicópteros da Marinha. Perfeito. Perfeito. Na tradução de Denise Bobadilla, a gente acompanhou a fala do administrador da NASA, enquanto víamos o primeiro astronauta. A gente não consegue imaginar, a gente não consegue ver se é um ou dois. Eu acho que é um astronauta sendo levado de helicóptero, sendo içado até o helicóptero e depois até o navio de transporte da Marinha dos Estados Unidos, o John Murta, que está não muito distante dali. E assim vai ser feito com os outros 4 astronautas, outros 3 astronautas que ainda estão no Oceano Pacífico, num dos botes de resgate. Aí a gente vê a distância. Um outro helicóptero já está fazendo o transporte
dos astronautas, o resgate desses astronautas ali no bote. Desce primeiro um soldado, um militar do helicóptero. Ele pousa exatamente como a gente está vendo nessa imagem ao vivo no bote. E dali ele deve fazer um primeiro contato, uma primeira conexão. Um tanto difícil imaginar que eles passem por mais essa aventura. Capitão, me desculpa repetir isso aqui, mas depois de 10 dias no espaço, eles mereciam uma viagem um pouco mais suave nesse retorno, né? Exatamente, as emoções não acabam, né? As emoções não acabam. Tá. E como bem dissemos, os 4 foram retirados da espaçonave, ainda no bar, depois de uma checagem inicial, talvez superficial, de saúde, e eles estão bem, na informação da NASA. E aí a gente consegue ver bem de perto agora mais um astronauta sendo retirado, ou 2 astronautas sendo retirados. Ali não foi uma operação bem mais rápida. Mais um astronauta, né? Temos 2 no bote ali, pelo menos com as roupas laranjas. As roupas cor de laranja nos dão essa impressão. Então, 2 já foram levados para o barco, outros 2 continuam no bote de resgate. Capitão, eu perguntei isso para o professor Tiago, queria confirmar com o senhor. E quando eu falei uma missão mais perigosa, me faltava a palavra. Talvez eu quisesse dizer as próximas missões Artemis 3, Artemis 4, serão bem mais complexas, porque novas peças serão introduzidas nessa operação. Sem dúvida, cada passo na Artemis são novos sistemas sendo testados, nova tecnologia sendo testada. Então, realmente, isso adiciona risco. É algo, como o professor falou, que eles estão fazendo de forma correta, que é essa forma progressiva do aumento da complexidade, de forma controlada, para que a gente tenha a segurança das próximas missões. A gente não sabe ainda oficialmente, a informação que a gente tinha é de que a Christina Koch seria a primeira astronauta a deixar a espaçonave. Nós não conseguimos ter essa imagem e ainda não tivemos essa informação. Mas certamente, até por gentileza, ela deve ter sido a primeira resgatada. Provavelmente sim, a não ser que tenha a questão da proximidade do assento com a escotilha, que pode ter alterado a ordem da saída. Mas a gente vai ter essa confirmação provavelmente em breve. Nós já estamos aqui na nossa reta final da nossa transmissão. Eu acho que é importante a gente ter uma palavra final do professor Tiago Gonçalves, astrônomo da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Observatório do Valongo, histórico, importante. E como foi fundamental, temos o professor Tiago hoje aqui nos ajudando nessa cobertura, nas informações. Eu queria ter com o senhor, professor, a sua análise final, uma palavra final de tudo que nós vimos essa noite. E mesmo com essa... Eu permito ser um pouco ingênuo aqui, olhar mais para a ciência, olhar para a inspiração que isso cria em tantas crianças que vêm e voltam a ter vontade de explorar o espaço, a observar as estrelas. Sabemos o soft power, o poder brando que representa para os Estados Unidos, a demonstração de poder que isso representa, mesmo sabendo que essa operação foi montada a muitas mãos, e mãos internacionais, não apenas americanas. Daí eu queria uma mensagem final sua de tudo que nós vimos nesses 10 dias de missão Artemis 2, professor. Não, eu vejo isso como uma oportunidade do ponto de vista que você está mencionando, porque sim, é fundamental a gente poder investir em ciência e esse tipo de visibilidade atrai muita gente para a ciência, para a astronomia. É uma ciência às vezes difícil, árida, mas quando a gente tem essas imagens dos lançamentos, isso certamente atrai muita gente, atrai muita atenção e a gente ganha um espaço aqui na CNN, na imprensa, podendo divulgar um pouco o nosso trabalho, podendo conversar um pouco com a sociedade, demonstrando que a gente tem realmente a nossa atividade tem um mérito. Então eu acho isso excelente e uma excelente oportunidade de inspirar, como você falou, os jovens a poderem seguir a carreira acadêmica, ver se alguém mais quer se envolver nessa empreitada. Eu acho que a Artemis representa um novo passo
Da mesma maneira que a Apollo inspirou muita gente a se envolver no espaço, seja na engenharia, seja na astronomia, eu acho que agora a gente essa nova corrida espacial tem esse potencial, sim, de inspirar as pessoas a se envolverem mais com isso e, quem sabe, chamar a atenção mais para o que a gente está fazendo, porque isso é excelente. A astronomia é uma ciência de descoberta, de exploração, de encontrar o nosso lugar no universo. Então, que venham muitos, mesmo se você não quiser trabalhar na astronomia, por favor, venha conversar com a gente, que a gente está sempre muito disposto a divulgar nosso trabalho e mostrar como esse nosso entendimento dos planetas, do universo, tem muito a ver com a nossa atividade, com a nossa curiosidade humana. E desculpa falar, o Observatório do Valongo é lindo, não é? Eu adoro trabalhar lá, é um privilégio, é um oásis no centro do Rio de Janeiro, então eu gosto muito de trabalhar lá. É sempre um prazer estar. Essa junção do histórico com o moderno e tecnológico é uma maravilha mesmo. Todas as vezes que eu visitei o Observatório do Valongo para fazer reportagem ou a passeio, sempre foi impressionante. É tão emocionante acompanhar aquilo ali, ver as construções históricas, como o professor bem coloca, mas também ver os equipamentos que permitem olhar para fora do nosso planeta e, consequentemente, olhar um pouco para o futuro também. Eu agradeço muito ao professor Tiago Gonçalves, astrônomo, que nos acompanhou durante essa programação. A gente vai fazer agora um rápido intervalo comercial enquanto assistimos aí ao pouso dos helicópteros com os astronautas resgatados da Orion, e a gente volta em instantes com outras imagens ao vivo do John Murta, o navio da Marinha Americana que está resgatando esses astronautas e vão levá-los de volta à terra firme na cidade de San Diego. Voltamos em instantes. Você sabia que a Eletrobras agora é Axia Energia? A gente gera 100% de energia